Olá, meu nome é Simone, acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá. Esse vídeo se refere à prática como componente curricular. Nessa atividade foi proposto que fizéssemos a observação de uma criança com necessidades especiais e fizéssemos a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. E, no segundo momento, fizéssemos a proposta de duas ações para a implementação de um projeto educativo fundamentado na educação inclusiva. Antes de iniciarmos, eu gostaria de explicar de forma sucinta o que seria a educação inclusiva. A educação inclusiva ela é voltada para a cidadania, ela é plena, livre de preconceitos, valorizando as diferenças. Sim, valorizando as diferenças, porque elas sempre existiram. Na educação inclusiva, elas são reconhecidas e valorizadas, sem preconceitos. E nessa inclusão, prevê-se de forma radical que ela seja sistêmica e completa, onde todos os alunos, sem exceção, devem frequentar a sala de aula do ensino regular. O embasamento teórico será fundamentado nos métodos defendidos por Maria Montessori. Maria Montessori nasceu na Itália em 1870. Ela era psicóloga, médica, pedagoga, antropóloga, católica e feminista. Em 1896, começou a trabalhar na clínica psiquiátrica da Universidade de Roma. Já em 1898, defendeu em Turim o método montessoriano. Nesse método, os deficientes e pessoas tidas como anormais precisavam menos de medicina e mais do bom método pedagógico. São principais características do seu método: o respeito à individualidade ao aluno, o desenvolvimento da autonomia, e assim como Paulo Freire defendia que o educador deveria ser mediador do conhecimento e não uma figura central no processo de ensino-aprendizagem. Também defendia o acompanhamento diário do processo de aprendizagem dos alunos através do registro de observações em sala de aula. Outra característica do seu método é o planejamento de aula e atividades com base nesses registros efetuados, tendo em vista as necessidades dos educandos. Seu método permanece muito atual e em sintonia com a educação inclusiva, pois a sua metodologia exige um currículo e avaliações flexíveis, atentando-se a diferentes ritmos, potencialidades e necessidades de cada aluno. A educação especial no Brasil tem início ainda no século XIX, com o surgimento de grupos assistenciais que tinham por objetivo o atendimento de pessoas portadoras de deficiências como a cegueira e a surdez. A história da educação especial no Brasil ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase, que vai de 1854 a 1856, que caracteriza-se por ações de caráter privado. A segunda fase, que vai de 1957 a 1993, que tem como características ações de âmbito nacional, a ocorrência de ações de âmbito nacional. E a terceira fase, que vai de 1994 aos dias atuais, que pode ser definida como ações de caráter inclusivo. Vamos falar dos paradigmas. A educação especial no Brasil ela é marcada por paradigmas. Vale destacar que ao surgir um novo paradigma, não quer dizer que o seu antecessor se deu por concluído. Na verdade, elas coexistem na rede educacional brasileira. Normalmente ocorre um processo de modificação gradativo de um paradigma para o outro. São 4 os paradigmas na educação brasileira. O primeiro a surgir foi o paradigma clínico, que surgiu em 1970. Ele é caracterizado por um viés terapêutico e a deficiência é tratada como uma doença crônica, que deveria receber tratamentos médicos em locais especializados, hospitais. Não havia o enfoque educacional. Depois desse paradigma surgiu o paradigma educacional.
Nele, buscava-se criar uma chance de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos portadores de necessidades especiais, e reiterava que o meio deveria se ajustar às necessidades dos alunos. O terceiro paradigma a surgir foi o paradigma da integração. Nesse modelo, os alunos portadores de necessidades especiais eram matriculados em salas de aula comum. Mas, posteriormente, observou-se que, ainda que sejam matriculados em salas de aula comum, esses alunos portadores de necessidades especiais eles eram segregados, ou seja, eles eram absorvidos e acolhidos pelo sistema, mas não estavam incluídos no sistema educacional, pois eles formavam um grupo à parte. Por fim, foi constatado que o sistema não mudou e que, na verdade, os alunos continuavam a ter que se adaptar ao sistema já existente. Posteriormente, foi criado o paradigma da inclusão, que apresentava como propósito uma ação conjunta entre professor e aluno. E nesse processo, a escola também deveria ser envolvida, devendo propor um projeto político-pedagógico, currículo, avaliação e atividades especializadas voltadas para a diversidade. Assim, para ficar claro, a principal diferença entre inclusão e integração é que na integração o aluno tem que se adaptar às exigências da escola, e na inclusão a escola deve se adaptar às necessidades do aluno. Dessa forma, todos serão acolhidos pela escola. Após a realização da pesquisa bibliográfica, iniciamos o conteúdo prático do trabalho. O mesmo foi realizado em uma escola pública municipal e a população em estudo foi uma aluna do terceiro ano do ensino fundamental que tem o quadro fechado do transtorno de espectro autista. Essa aluna ela é acompanhada de uma professora auxiliar. Em observação em sala de aula, foi possível perceber que a professora regente ela não aplica jogos, nem atividades lúdicas, nem atividades especiais na sala de aula. E por não possuir uma formação mais específica, é possível perceber que essa professora auxiliar ela fica perdida, ela acaba por não conseguir lidar muito bem com essa questão do espectro autista. Foi possível também constatar que a aluna ela possui desinteresse e falta de atenção na sala de aula, e em alguns momentos essa aluna tem crise de agressividade. Com relação aos outros alunos da sala de aula, percebe-se falta de socialização e integração com os outros alunos. Com relação à estrutura da escola, a escola é dotada de estrutura física para atender os alunos, material, apoio pedagógico por parte de orientador. A questão familiar, percebe-se que a aluna não tem um apoio em casa, pois ao entrevistar as professoras, a coordenadora pedagógica, pode-se perceber, através de entrevista, que a família tem pouco envolvimento com as atividades realizadas em sala de aula e na escola. Bom, agora eu vou apresentar para vocês as ações que fariam parte. Bom, agora eu vou apresentar para vocês as ações que fariam parte de um projeto educativo fundamentado numa educação inclusiva. A primeira ação seria a apresentação de filmes para os alunos que estudam no mesmo turno da aluna atendida. Essa apresentação seria feita uma vez por mês, numa data específica, tipo dia 10, para que aquela data ficasse marcada como um dia especial.
e com o objetivo de sanar dúvidas e mostrar que não existem diferenças, né? E o que falta é o entendimento do que o outro precisa. E a outra ação que eu realizaria seria a apresentação de textos curtos, leves, em sala de aula uma vez por semana, para aquelas crianças que convivem diretamente com a criança atendida, para que houvesse também um entendimento de como o convívio com essa criança. O objetivo geral do trabalho é fazer com que as crianças entendam que não existe uma diferença, que todos são iguais e que cada um, dentro das suas peculiaridades, é igual ao outro. Os objetivos específicos é fazer com que as crianças desenvolvam empatia por portadores do autismo e reconheçam e acolham as diferenças existentes também relacionadas aos portadores de autismo. A escolha desse tema ele se justifica pelo seguinte: muitas pessoas não têm um entendimento do que é o autismo, então não sabem como reagir quando encontram uma pessoa que é portadora desse quadro. Então o que acontece? Acaba por ocorrer o isolamento, o afastamento, e o afastamento repercute de forma negativa, né, na evolução, no aprendizado dessa criança portadora dessa deficiência. Com relação à metodologia, no início do semestre eu realizaria uma reunião com os professores, nós escolheríamos os filmes daquele período, né? Tentaremos verificar, mediante debate, quais seriam as dúvidas que surgiriam e iria procurar me preparar juntamente com o grupo para estar pronto, né, para sanar essas dúvidas. E a gente verificaria quais seriam os meios que seriam apresentados esses filmes, né? Se seria em grupo, se seria em sala de aula e o horário mais adequado. Com relação aos textos, nós procederíamos da mesma forma, mas somente com a professora auxiliar e com a professora regente. Faríamos essa escolha e faríamos uma escolha somente para o primeiro mês, e a cada mês, conforme a reação das crianças, a gente mudaria o foco, o tema sempre relacionado ao autismo, mas mudaríamos o foco de aprendizado dessas crianças. E ao término desse período, para as crianças da sala de aula e para o grupo maior, para as crianças do turno, nós faríamos um questionário anônimo. Nós faríamos uma entrevista em que perguntaríamos o que achava que haveria necessidade de mudar, o que a escola teria que adaptar, e aí colheríamos os resultados e com base nisso remodelaríamos as ações a serem tomadas no passo seguinte. Por fim, ao concluir a atividade, chegamos à conclusão que não basta somente as adaptações na parte física das escolas. Faz necessário também com que seja reorganizada a parte prática das atividades da escola. E também chegou-se à conclusão que não basta somente a inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais. Faz necessário para que a escola seja inclusiva para todos, que ela consiga atender a necessidade de todos os alunos que a ela frequentam, portadores de necessidades especiais ou não.